gente vai se conhecer trabalhando, tá certo? Já aprendi com os amigos espirituais que o nome não importa, importa o que se passa, tá? Importa o trabalho que se realiza. Então acho que vocês vamos nos conhecer mais. Bom, então vamos fazer assim. Eu vou ir conversando e nós vamos trocando ideias, tá? Quem tiver dúvida, pergunte no momento para a gente não perder tempo, tá certo? Bom, trabalho no atendimento magnético com crianças. O que há de diferente? O que há de diferente nesse trabalho é que nós precisamos entender o processo reencarnatório ligado ao magnetismo. Nós precisamos entender como se dá a reencarnação. Portanto, todo esse trabalho que nós vamos resumir, né, porque, desculpa, eu estava conversando com o Sérgio antes e ele me perguntou quanto tempo seria preciso para se entender esse trabalho. Eu disse, uma manhã no mínimo para nivelar o conhecimento por baixo. Então a gente vai acelerar. Bem, gente, todo esse trabalho vocês têm como base teórica o Livro dos Espíritos, o capítulo do Retorno à Vida Material. Portanto, após a nossa conversa aqui, que vai ser para despertar, vocês estudem as questões do Livro dos Espíritos. Recomendo também, de forma complementar, tá, para ter mais detalhes sobre o assunto, a obra Entre a Terra e o Céu, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, especificamente com relação a olhar tudo que é falado sobre magnetismo pela espiritualidade. Tá? Não é ler a história, é estudar o caso contado. Certo? Marquem, estudem cada capítulo, cada trecho, são vários casos ali sobre, tá, a questão. Estudem, marquem tudo o que ele fala, porque inclusive técnicas e procedimentos são descritos na obra de André Luiz. E também o livro Missionários da Luz, também André Luiz, também Chico Xavier. Tá? Então, por onde nós vamos começar? Nós vamos começar entendendo que o processo gestacional é um processo de profunda transformação espiritual e magnética. E o processo da infância, o período da infância, o período da gestação, o período da infância, tem características muito próprias do ponto de vista da vivência espiritual. Eu costumo dizer sempre quando faço esse trabalho que nós nos preocupamos até demasiadamente com o que acontece com alguém após a morte. Nós ficamos preocupados, como será que está? Quem será? Onde será que foi? E aí sempre tem alguém que diz assim, deve estar em nosso lar. E eu digo, sim, que ótimo, então deixa que o pessoal de nosso lar cuide. No entanto, quando alguém reencarna, qual é a preocupação? Enxoval, chá de bebê, que nasça perfeito, se é menino ou menina, vacinas, berço sofisticado, enfim, nós temos toda uma preocupação material com relação à criança. Não estou desfazendo a necessidade disso, não. Também outra preocupação importante, o pré-natal, as vacinas, tudo isso é muito importante, isso é saúde material. Não estou desfazendo disso. Mas o que acontece quando chega no centro espírita? Aí surge aquela pergunta, estou grávida, posso dar passe? Estou grávida, posso participar do trabalho mediúnico? E aí tem alguém que diz assim, gravidez não é doença, pode sim. Não é doença, mas não pode não. Por que não pode não? Por que eu estou dizendo não pode não? Porque nós precisamos entender o que está acontecendo ali. E me desculpem, acrescentem aí na bibliografia que eu indiquei um livro chamado Por que o Amor é Importante, de uma médica neurocientista e psicanalista. Desculpem, eu esqueci o nome dela, ela é inglesa, esse livro é publicado pela ArtMed, uma editora especializada em material médico lá do Rio Grande do Sul, mas vocês encontram em todo o país.
E quem estiver fora do Brasil também encontra, porque é tradução, tá bem? Nesse livro tem uma coisa muito importante que complementa tudo que vocês vão ler no Livro dos Espíritos e nas obras de André Luiz, com um enfoque de pesquisas médicas científicas com relação com correlação na profunda ligação que existe entre o organismo materno do bebê e que esta profunda relação não se esgota com a gestação. Tá? Então vamos retornar. Eu estava falando da questão do nosso lado, né? E quando alguém reencarna, nós não nos preocupamos, nós nos preocupamos com coisas materiais, e no centro espírita muitas vezes nos preocupamos menos ainda, porque quando chega uma mulher e diz que está grávida, não tem problema nenhum, isso não é doença. Não é doença, mas é um momento delicadíssimo do ponto de vista espiritual. Kardec se pergunta aos espíritos, nesse capítulo que eu indiquei para vocês, se existe uma perturbação reencarnatória, assim como existe a perturbação pós-morte. E os espíritos respondem para ele que sim, que ela existe e que ela é maior e mais durável, mais duradoura do que do desencarnado. E aí nós temos a preocupação com quem desencarnou, que é cuidado que deve ser, Jesus disse, né? Aos mortos, o cuidado de enterrar os mortos, aos vivos, com os vivos. Então, desencarnou, nossas preces o acompanhem, mas reencarnou, o serviço é nosso. Tá? Reencarnou, o serviço é nosso, isso está no Livro dos Espíritos, isso está nessas obras que eu indiquei para vocês, isso está no conhecimento da ciência do século XXI. Então, gente, o que acontece? Vamos lá. Temos uma gestante, temos um espírito reencarnatório. Os espíritos informaram que existe uma perturbação. E Kardec questiona, que perturbação é essa? O espírito reencarnante, é por onde ele começa. O espírito reencarnante enfrenta, antes do momento da concepção, um estado de profunda tristeza. Luto seria o termo exato, porque ele precisa deixar amores, afetos com os quais ele conviveu provavelmente por séculos no mundo espiritual, porque nós sabemos que o período entre uma encarnação e outra é bastante longo, regra geral, correto? Correto. Tá? Então, qual é o período da nossa vida encarnada? Atualmente estamos numa média de 76, 80 anos de expectativa de vida. Ficamos este período reunidos, não exatamente do primeiro ao último minuto. Então o nosso tempo de relação familiar, o tempo de relação com os nossos afetos, amigos, circula dentro desse espaço. No entanto, no mundo espiritual nós ficamos 200, 100, 200, 300, 400, não sei quanto tempo, mas por aí. Então é um período muito mais longo, por consequência as nossas relações com certeza são muito mais intensas. E o espírito, ao reencarnar, precisa se afastar daqueles seres com os quais estava convivendo, a nossa família espiritual, o nosso grupo espiritual, para vir enfrentar as provas, isso está no Livro dos Espíritos, né? Para vir enfrentar as provas que escolhemos passar aqui e das quais não se sabe como nos sairemos. Tá? Então, no Livro dos Espíritos, a resposta dada a Kardec, os espíritos comparam com alguém que vai enfrentar uma longa travessia por mar, porque na época era o meio mais, né, utilizado de transporte, assim, os riscos de uma longa travessia marítima, ao qual não sabe ao final o que vai se passar. Isso é um sinal também de quê? De ansiedade. E eles dizem que este é ainda mais intenso no espírito do que a própria tristeza. Então vamos ver assim, ó, antes da concepção. Então o que aconteceu? A gente sabe, após o nosso desencarne, passamos por um período
natural de perturbação, vamos pensar numa situação normal, né? Aquele período para adaptação. Passado isso, vamos considerar que estamos bem, vamos fazer todo um processo de reavaliação da nossa existência, de nós mesmos, né? Estudo, o autoconhecimento, que se eu não faço aqui, obrigatoriamente lá, tenho que fazer, isso também está no Livro dos Espíritos, tenho que fazer. Feito isso, eu vou escolher as provas da minha nova existência, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso reafirmar, e se eu houver, e na nossa situação, para quase todos nós, há, as minhas expiações, as coisas que eu trago, que obrigatoriamente não estão no meu livre-arbítrio de escolha, são consequências que eu já trago de outras vidas e que eu vou ter que enfrentar aqui. Bom, eu coloco tudo isso no meu planejamento reencarnatório. E aí, um belo dia, sou informado: olha, está chegando a época de fazer a prova. Quem de nós não teve essas sensações ainda hoje? Quem de nós aqui não conhece o que é um estado de ansiedade antes de enfrentar uma prova? Uma prova comum, uma prova de carteira de motorista, uma prova de faculdade, uma prova de um curso qualquer que tenha feito, um teste, expor-se a um teste, uma entrevista para emprego. Quem é que não passou, quem é que não sabe? Vamos fazer um exercício e tentar recuperar na nossa memória qual terá sido o nosso estado de ansiedade em razão do que nós viemos fazer nessa vida. Bem, esse é o... Também quem não sabe o que é o sentimento de luto, por se abandonar, por se deixar, se afastar de pessoas a quem se ama. Todos nós conhecemos o que são esses sentimentos. Esse é o estado psicológico do espírito antes da concepção. São as duas temáticas, os dois pontos chaves que estão no Livro dos Espíritos. Do nosso futuro bebezinho lindo, Johnsons, de olhinho azul, redondinho. Pois é, o estado emocional dele bem marcado por isso. Muito bem, ele reencarna. Dá-se a concepção, começa o processo reencarnatório. O que começa a acontecer? Sim, se deu um processo de simbiose entre esses dois espíritos, porque ele está conectado ao óvulo fecundado, ao feto, que está no útero da mãe. Se estabeleceu um processo de simbiose entre dois seres, encarnado e um ainda em processo de encarnação. Temos dois seres espirituais e um corpo físico. O outro corpo está em formação. Somos maioria de mulheres, sabemos que durante uma gestação melhor não consumir nada de remédio. Correto, Lígia? Melhor consumir nada. Por quê? Porque esse organismo é complexo nesse momento. Muito complexo. Poderia-se dizer que é um organismo aberto, porque está se gerando outro dentro. Acolhida, essa coisa do feminino de acolher, está marcada no nosso organismo. É o útero que se abre, que se expande, que acolhe uma outra vida, certo? E nesse processo, dizia minha avó, é um pé na vida e um na cova. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então, nesse tudo pode acontecer, medicamento não se deve usar. 9 meses. Certo? 9 meses. Sou uma incógnita, sou um organismo vivo, em se desenvolvendo outro. Do ponto de vista espiritual, o que está acontecendo comigo? Tenho um ser que me acompanha 24 horas, conectado simbioticamente ao meu organismo, materialmente, porque o cordão umbilical liga o feto ao corpo da mãe e aquele cordãozinho de prata liga o feto a quem? Ao espírito reencarnante. E esse cordãozinho de prata tem uma função importantíssima, porque esse ser que me acompanha, ele está ansioso e ele está um tanto quanto triste.
Muito bem. E aí eu estou aqui organicamente na condição que a gente já falou. Bem, esse espírito, que eu estou falando só dele por enquanto, esse espírito começa por essa conexão em que enquanto o feto se desenvolve no organismo feminino, via cordão umbilical, né, sugando todos os nutrientes do corpo da mãe, o cordão umbilical vai fazendo o quê? Alimentando-se. A ligação física. Vai diminuindo. Isso, é lógico, né? Todo o processo, ligação, como é que é a ligação reencarnatória? Como é que nós estamos ligados no nosso perispírito? Não é molécula a molécula? Como é que isso acontece? Porque no momento que se fecundou o óvulo, se conectou o perispírito por esse cordão umbilical. E a partir dali ele vai moldando, né? Ele vai transferindo e vai moldando a matéria conforme as necessidades que ele programou. Tá? Com as possibilidades genéticas que se tem e que a qual foi feito o projeto, vamos dizer assim. Projeto, gente, é aquilo que a gente se propõe a executar. Quem nunca teve um projeto de uma casa? Entre o projeto e a execução da obra acabada, muita coisa acontece. Tá? Então nós temos no processo gestacional a mesma coisa. Não adianta a gente dizer assim, não, porque estava escrito que ia ser assim. No próprio livro dos Espíritos também, quando Kardec questiona sobre questões de aborto, está lá. Muitas vezes problemas materiais causa de aborto espontâneo. E se sabe que as gestações também, né? Um nível altíssimo de abortos espontâneos, estou falando espontâneos, são em função de algum problema material, de má formação, de má constituição e aborto. Por que que esses abortam e outros nascem? Pela necessidade do espírito. Se não havia necessidade e houve algum problema material, aborta porque ele não precisava. Tá? Então, temos esse processo em que, né, como fez a amiga ali, né, vai vindo. Tá? Então, esse espírito também começa a enfrentar, além do estado psicológico em que ele se encontrava, um processo de perda de memória dos fatos. É durante a gestação que isso acontece, né? A memória do passado começa a ser apagada, então ele começa um processo de perda de memória. Quem lida com alguém que está numa fase inicial de Alzheimer sabe o que é perder a memória. Com certeza. Doloroso. Doloroso. Muito doloroso. Tá? Então, vamos acrescentar o estado psicológico, perda de memória. Começa a esquecer o que viveu, o que foi. Não apaga memória emocional. Vamos gravar bem isso. Nós apagamos a memória dos fatos. E isso se dá durante o processo de gestação. Então eu tenho aquele estado psicológico, eu tenho o estado de simbiose, porque o que significa essa simbiose? Que a minha liberdade está restrita. Tá? Os espíritos comparam que é semelhante ao estado do espírito durante o sono. Ele está preso a um corpo, então a liberdade dele está restrita. Aonde aquela mãe for, quer ele queira, quer não, de alguma forma, ele vai ter que ir. O que aquela mãe viver, quer ele queira, quer não, vai afetá-lo. E aí a gente vê por que é que nós temos uma memória da vida gestacional, da vida intrauterina, se o cérebro ainda está em formação. Aonde ficou reservada essa memória? Por que que a criança pode ter traumas desse período? Porque esse espírito está acompanhando tudo o que ela vive, em todas as situações. Tá? E está afetando ela e sendo afetado por ela também, porque estão num processo de simbiose. E ele está perdendo memória. Além de perder memória, nesse processo, né, que a amiga, gostei do gesto dela, que a amiga fez assim, o que mais está acontecendo? Será que esse espírito acompanha essa mãe em que forma? Ele está no formato de um bebezinho? Não, ele acompanha espiritual do jeito que ele estava. Exatamente. Ele é só o corpo físico. Exato. E aqui, conforme ele vai organizando esse corpo físico, ele vai perdendo elementos e ficando somente com a essência.
Tá? Então ele tem uma perda de memória, um processo de simbiose e uma perda de identidade física. Ele não se reconhece mais fisicamente. Por quê? Porque ele está dando forma ao projeto feito naquele feto que está se desenvolvendo. Muito bem, temos aí o estado do espírito durante o processo gestacional, tá certo? E a mãe, durante o processo gestacional? A gente já falou, tá, da questão orgânica, da questão das dificuldades, que não se deve sequer tomar uma medicação. Segundo, e isso é o André Luiz, tá? Vai ser nas obras que eu indiquei que vocês vão encontrar as referências a esses processos. Ele coloca, e eu marquei 3, tá? Provavelmente se marcar detalhes, eu marquei as mais significativas, mas devemos encontrar outras ainda, se encontram outras lá menos significativas, mas eu marquei as 3 mais importantes. Ele diz que a perturbação materna, do ponto de vista espiritual, se dá por transfusão fluídica, que é um processo de intensa transfusão fluídica também. Eu referi que o feto se alimenta do corpo da mãe, né? E ele diz que durante o processo gestacional ele compara os centros de força genésico e o útero, a parte toda do aparelho reprodutivo, com um alambique. E a expressão é dele, não é minha. Um alambique que vai sutilizar as energias do reencarnante. Então, todo esse processo de diluição, de etc., vai se processar dentro do útero da mãe, vai se processar usando o genésico. Ele vai funcionar como um alambique nessa transfusão, nessa sutilização das energias do espírito que está reencarnando. E aí ele diz que isso nem sempre será um processo ou uma atividade magnética prazerosa para a mãe. E aí a gente tem aqueles casos de muito enjoo, né, de N problemas. Por que será? É porque está se dando um processo magnético muito intenso ali. Fora toda a antipatia. Sim, pode acontecer de antipatia, se vem um espírito, porque imagina o estado, né, levantando aqui, pegando a ideia do João. Pode acontecer um processo de antipatia? Sim, pode. Vamos imaginar a hipótese de que a grande prova daqueles dois seja o relacionamento mãe e filho. Qual é o estado do espírito e qual é o estado da mãe nessa junção? Como isso vai repercutir num processo gestacional que eu estou enxergando? Tá? Então, ele coloca isso. Estou acelerando, tá? Tô passando bem rápido. Aí a outra questão que ele vai dizer, que existe uma exagerada sensibilidade na mulher gestante. Todo mundo sabe disso. De repente chora por nada. Quem é que não sabe? Tá? Tem os hormônios? Sim, tem os hormônios. Mas o que causa? A gestação. Mas e a lei? André Luiz diz que existe uma transformação no sistema nervoso da gestante. Não encontrei até o momento nenhuma informação, nenhuma pesquisa que se relacione a isso. Não sei se alguém aqui da área da saúde tem alguma informação. André Luiz coloca isso na obra dele, que há uma transformação do sistema nervoso da gestante. Consigo pensar, tá, em hipótese filosófica, o sistema nervoso tem uma grande função, tanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista de contatos e de informações perispirituais, certo? Tá? É pelo sistema nervoso que são transmitidas as informações, as percepções que eu tenho do material para o espiritual. Assim como também vem via sistema nervoso até mesmo a questão da circulação das energias magnéticas, das comunicações mediúnicas, passam, né? Envolvem sistema nervoso. Consigo, na hipótese filosófica, deixo bem claro, né, pensar que possa haver uma transformação similar
nesse processo gestacional. Isso é hipótese minha. André Luiz fala isso. Tá? Talvez alguém mais da área da saúde se deter com atenção nesse ponto, enquanto no livro algum outro caminho que eu não tenha visto. Tá bem? Mas André Luiz fala isso. A outra questão que eu acho importantíssima, né, que ele coloca como perturbação materna, é que ele fala que a gestação é uma hipnose a longo prazo, que a mulher gestante está psiquicamente invadida pelas impressões e vibrações do espírito reencarnante. E quem é que nunca viu uma grávida que mudou de comportamento durante a gestação, que mudou seus gostos alimentares, que mudou, né, gostava de ler, não quer mais ler, gostava de ver filme, não quer ver filme, gostava de fazer exercício, está preguiçosa, tem desejos estranhos, né, mas mudou o comportamento. Ou então está naquela felicidade. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, que ela nunca foi tão feliz quando ela estava grávida de um determinado filho. A criança é uma alegria só. Tá? Assim, outras situações. E aí depois a gente vê a criança e começa a descobrir que aquelas características que a mãe apresentou, a criança tem. Um exemplo, eu quase causei o divórcio dos meus pais, na época seria uma separação, porque a minha mãe enjoou profundamente dele por causa do cheiro a cigarro. Eu não suporto cigarro, nasci sem suportar. Eu não suporto o cheiro, me faz mal. Tá? Ela nunca tinha tido esse problema, né? Quando estava grávida da minha irmã, nada. Tá? Mas quando nasceu a bruxa, o problema foi mais sério. Ô, Ana, então na realidade é o espírito reencarnante que influencia nos hábitos da mãe. Sim. Então quando aquele comportamento da mãe é reconhecido quando a criança nasce, que tem um comportamento semelhante. Então não é que a mãe está influenciando, ele que influenciou no processo gestacional. Existem as duas coisas. Era o que eu falei antes. A simbiose, o processo de interação. Mas a hipnose mais profunda é a do espírito reencarnante sobre a mãe, sim. Tá? Mas existe a influência do que a mãe vivencia, das emoções. Aí eu recomendo muita atenção na leitura do livro que eu recomendei da neurocientista, né? Porque ela faz conexões com depressão, com ansiedade, com transtornos psiquiátricos, tá? com um fator como o sistema imunológico, em razão das vivências da mãe, da relação com a mãe. Tá? Bom, muito bem. Então agora vamos para a questão magnética. Essa gestante não tem nada, nenhum problema gestacional. Ela precisa de passe? Sim. Pelo menos de acalmar. É bom, é ótimo, será excelente que ela receba atendimento magnético, ainda que ela não tenha nenhum problema específico gestacional, por causa deste processo todo que eu acabei de descrever para vocês. Ana, mas seria só o passe magnético ou você incluiria aí o passe comum, que na maioria das casas espíritas existe? Bom, meu amigo, vamos partir do princípio. Eu não trabalho com passe comum. Eu não falo sobre ele. Tá? Eu não simplesmente assim, ó. Na Sociedade de Estudos Espíritas Vida não existe. Não existe. Não existe esse passe comum. Mas na maioria das casas não. espíritas. Bom, aí eu deixo a questão, vocês pensem em tudo que eu vou falar e na lógica do que eu vou dizer ou na falta dela e analisem com relação a essa outra questão. Eu não vou falar sobre isso, tá bem? Então, precisa sim. Precisa por causa disso. Porque essa mãe, olha só, transfusão fluídica intensa. Então, eu posso sim auxiliar esse processo como magnetizador, mas eu preciso conhecer o que está se dando como processo reencarnatório. Então, no nosso atendimento, tá? Usem o que servir, o que não servir, põem para o lado. Tá? Traduzindo num português muito rápido o pensamento de João. Fale. Eu uma vez teve uma gestante para um passe magnético. Eu fiquei muito medo. Eu tinha muita preocupação de naquele momento
está fazendo um passo errado e causar um problema para a mãe ou para a gestação. Exato, isso é correto. Negócio. Sim, e é por isso que eu estou começando a falar sobre isso e eu não vou chegar provavelmente no assunto adiante parando por aqui, por tanto tempo. Uma voluntária. Ok, chegou uma gestante na minha frente, eu vou fazer o passe. Por onde eu começo? Não. Por onde eu começo? Na minha função, estabelecer relação fluídica. Vamos lembrar, eu tenho 2 seres aqui. Eu tenho 2 aqui. Tá? Por onde eu começo? Pelo adulto ou pelo menor? Pelo menor, então eu começo por aqui. Tá? Aonde está a maior sensibilidade? Aqui. Outra coisa importante, não se esqueçam, como magnetizadores, quando vocês forem atender uma gestante, ela tem prioridade. Pode ter alguém fazendo quimioterapia na fila. E aí, mais importante ainda, se tiver, ela é a primeira a ser atendida. As minhas energias vão trabalhar num ser em formação, num processo em que é simplesmente assim, ó, não posso errar. Ponto. Tá bem? Não posso errar. Então, ok. Tá tudo bem. Aqui está se dando um processo de usinagem fluídica grande, né? Um processo de alambique, que pode estar causando reverberações em todo o resto do organismo. Também por isso eu começo aqui. Tá? Porque aqui é que está o processo de sutilização das energias do reencarnante. Então, tá tudo bem, ela não tem nada, eu vou fazer longitudinais, tá? Ao longo do ventre, né? Conforme o processo de gestação, né? Até os 3 meses, se eu trabalhar da linha do umbigo para baixo, tá bem, não tá? Né? Depois vão acompanhando a barriga, gente, sem mistério. Tá diante dos nossos olhos o fenômeno. Tá? Então, tá lá, começou devagarinho, tá tudo bem, tá ok. Trabalho aqui, atendo aqui, equilibro isso aqui. Se quiserem fazer o tato, podem fazer, vocês vão sentir isso aqui assim, ó, a 1000. E vão sentir também a presença do reencarnante. Pelo menos eu tenho essa percepção. Tá? E outros amigos também têm a percepção de estar lidando com 2 energias. Tanto que a gente trabalha aqui e às vezes sente assim, ó, essa criança vai ser uma calma só. Tá? Tu sente a vibração diferenciada já pela energia do que está reencarnando. Ou tu sente que tem problema. Certo? Bem, se houver um problema nessa gestação, eu posso, além dos dispersivos longitudinais, fazer alguma outra coisa? Posso. Eu posso fazer concentrados? Posso. Tá? E vou dizer uma coisa para vocês. Ao fazer isso, numa gestação com problemas, vocês vão sentir o feto acompanhar a mão de vocês. Igualzinho uma moeda se mexe sobre um imã. Vocês vão sentir o bebê se movimentar. Tá? E a própria mãe diz assim, quando já está mais gestante, a gente vê, né? Vê os braços, as perninhas, as coisas. E a gente sente assim, embora ele procura a mão do magnetizador. Se precisa de energia ali, o feto procura. Tá? Vocês vão experimentar isso. Mas, tá? Digo para vocês assim, ó, só mexam nesse sistema se houver problema. Se o feto não precisar também, ele pode correr, né? Já ouvi um caso Sim, por isso que a gente faz dispersivos longitudinais, por quê? Porque está havendo um processo de decantação fluídica, não é isso que o André Luiz fala? Então eu só auxilio. Como é que eu vou auxiliar um processo de decantação fluídica? Com longitudinais. Porque se eu concentrar a decantação, não vai funcionar. Tá? Então eu faço aqui. Agora, se houver problema na formação que eu precisar, que houver uma necessidade de energia, eu vou dar suporte à energia com concentrados. Tá? Já tive alguns casos em que isso foi preciso ser feito. Tá? Inclusive no primeiro M falei sobre isso, tem um vídeo lá, podem olhar, uma gestação de alto risco de uma mãe que tinha epilepsia. Tá?
tivemos depois no quarto M, quem esteve no quarto M conheceu a Dandara, um bebê também com uma gestação de altíssimo risco que ainda estava em atendimento após o nascimento. Tá? Foi até em Pelotas, né? Foi. Tá? Então, ok? Entendido isso? Chegou a gestante, primeira coisa, trabalhem longitudinais no ventre conforme o adiantado da gestação. Tá? Começa por aqui e vai. Tá, fiz aqui, senti que tudo tá ok. Vou começar agora sim o atendimento da mãe. Tá? Querem fazer tato na barriga? Já falei, né? Pode fazer. Falei, né? Vai. Ok. Vou começar e vai ser o processo do passe normal até o esplênico. O genésico já foi atendido e ele está na função simbiótica com a mãe. Eu não trabalho ele. Tá? E também não desço a mão aqui, porque a energia até aqui foi sutil e aqui eu já entrei em conexão com ela, tá? E não vou mexer mais. Aqui já está atendido. Eu vou trabalhar até aqui. Até o esplênico. Até o esplênico. Depois posso trabalhar pernas, tranquilo, tá? Mas o genésico, eu, Ana, preservo. E lá na sociedade nós também trabalhamos, os demais magnetizadores também trabalham dessa forma, tá certo? Posso trabalhar tranquilamente aqui, tá? Os centros vitais das costas. Tomamos cuidado com o sacro, função do parto, tá? É o centro que espelha, não é isso? Então no parto, e a gente também tem essa função que vai abrir, né? Aqui, então cuidado aqui no sacro, mas a gente trabalha normal, só com mais cuidado, tá bem? Como é que nós fazemos o perpendicular? Até aqui, tá? Se eu for fazer essa conjugada, até aqui também, tá? Para alinhar. Eu não mexo mais no genésico, certo? Hã? Você já trabalhou? Já trabalhei, tá ok, tá certo? Água fluidificada normal para ela, obrigada, tá? Água fluidificada normal para ela. Quanto mais ela consumir, inclusive, melhor, porque provavelmente, né, naquela água magnetizada vá o que for necessário de medicação de forma natural, que ela possa ingerir sem causar dano nenhum a esse processo e ao seu próprio organismo. Bora. Sim. Se começar com dispersivo, é prejudicial em quê? Total. Não, o dispersivo é a mesma coisa, só que eu vou vir só até aqui. Eu posso trabalhar qualquer técnica na gestante. Digo no início. Você disse primeiro tem que ser do bebê. Se começar o dispersivo. Por causa que eu vou estar puxando a energia da mãe sobre um ser que é mais delicado. E eu preciso começar. E as minhas energias vão ser mais densas, entendeu? É as minhas energias que eu preciso preservar. Tanto para atender gestante quanto para atender criança, a energia do magnetizador tem que estar mais sutil. A minha usinagem tem que estar mais sutil, por causa das especificidades desse organismo com o qual eu estou lidando, ainda que ele não tenha nenhuma doença. São as especificidades do organismo que eu estou atendendo. Tá? Se eu trabalhar toda ela, as minhas energias já vão começar a processar de forma mais intensa e mais densa, porque eu estou lidando com um organismo adulto. Mas faz a relação fluídica, antes de ir, faz a relação fluídica, depois vai direto para a barriga? Não faz eu relação começo na barriga e depois eu faço a relação fluídica com a mãe. Por isso que eu disse, tenho dois seres. Tenho dois. Tá? Esse é o nosso procedimento que a gente adota, tá bem? Ok. Estamos chegando num tempo assim, grande. Quando é que esse processo todo vai se desfazer de perturbação? Esse processo vai se desfazer para o reencarnante ao longo, até chegar à idade adulta, final da adolescência, isso está lá no Livro dos Espíritos também. Até lá perdura esse processo, até lá existe esse vínculo que inicialmente se forma pelo cordão umbilical com o organismo da mãe, vai se transformar no nascimento num vínculo afetivo que vai se dar com qualquer pessoa adulta, com qualquer espírito, vamos usar a nossa linguagem, com qualquer reencarnado na idade adulta,
tá? Ou próxima dela, que esteja ligado a essa criança. Pode ser a mãe biológica? Sim. Pode ser o pai? Sim. Pode ser a avó? Sim. Pode ser alguém que adotou a criança? Sim. Pode ser um irmão? Sim. É só vocês saberem de quem são as maiores lembranças que vocês têm da infância de vocês. Essa foi a pessoa com quem vocês estabeleceram um vínculo afetivo, que fez o processo de maternagem e que possibilitou que o espírito de vocês saísse do estado de perturbação no qual retornou a matéria. Então nós vamos passar a dar um suporte emocional, espiritual, afetivo, social, econômico e todos os demais que se possa pensar para esse espírito que está reencarnando. E ele vai precisar estabelecer identidade física, ele vai precisar estabelecer um gradativo afastamento e desligamento desse vínculo simbiótico, e ele vai precisar estabelecer a nova construção dos fatos da vida dele, quem ele é. Tá? Se passarmos por uma questão psicanalítica, para resumir, eu vou ter a formação do ego. Preciso formar o ego. Essa coisa da qual a gente fala tão mal, mas que se não for devidamente formado, o resultado, sabe qual é? Não é uma pessoa arrogante, nem é uma pessoa orgulhosa, nem é uma pessoa insuportável, como muitas vezes diz, o fulano tem um ego desse tamanho, a gente quer dizer que ele é insuportável. Se eu não tiver um ego formado, eu tenho uma pessoa psiquicamente doente. Muito doente. Muito marcada pelo quê? Pela falta de contato com a realidade. Tá? E aí eu vou desaguar em todas as doenças psiquiátricas que a gente possa pensar. Todas elas passam por um problema de má formação de ego. E isso se forma na infância, no contato com quem faz esse vínculo, com quem faz essa transformação do estado, quem retira esse espírito do estado de perturbação no qual reencarnou e dá para ele condições de desenvolver as faculdades que ele precisa de recompor, né? As faculdades que ele precisa para essa existência. Então, passe magnético em criança. Precisa até quando? Sem que ela tenha nenhuma doença. Exato. Não ponho barreira alguma. Não ponho barreira alguma à criança, ao adolescente, para atendimento magnético. Em função desse estado que ele está vivendo, em função do seu organismo em crescimento, em função de tudo isso que a gente está falando. Outra coisa importante. Vocês sabem aquele fenômeno que acontece? Vem a mãe, ou vem o pai, ou enfim, vem uma pessoa com um bebê, ou com a criança até uns 3 anos, e a criança berra que se mata, porque fica o outro lá no salão e ele tem que vir para cá? Devo fazer isso ou não diante do que eu falei? Não, né? Não, porque existe um vínculo ali, existe um vínculo afetivo, existe um vínculo espiritual, existe uma dependência real, não é manha, não é balda, existe uma dependência real de um organismo em relação ao outro. E o meu passo, enquanto aquela criança estiver berrando, desesperada, em pânico, não vai funcionar. Simples assim. Tá? Não vai funcionar. Porque olha o estado do espírito que reencarnou. Aquilo não se desfez quando ele nasceu. Ele continua, enquanto ele não sair, enquanto esse organismo não possibilitar o pleno exercício da vida da reencarnação, ele não sai desse estado reencarnatório. Tá? Ele não sai. Então, esse estado de perturbação que eu estou falando, eu tenho que considerar no atendimento até Posso falar algo? um período. Pode? Eu trabalho com evangelização infantil na nossa casa. A criança, quando chega pra gente, começa a chorar e não quer entrar, eu falo, pai, como você fica com a criança na sala? Você leva, você devagarinho ela vai se aproximando da gente. Tem esse respeito. Exato. Tá? Continua, Tá? Então, gente,
Isso precisa ser considerado para que o nosso atendimento com a criança funcione, tá? E porque existe uma necessidade simplesmente por esse processo, sem doença nenhuma, só pelo processo natural, precisa da nossa intervenção. Magnetizador atendendo criança, tá? Já nasceu. O que aconteceu? Os centros vitais dele estão compatíveis com o organismo, estão pequenininhos. Por isso a minha energia tem que ser sutil. Tá? Então, se eu atendo gestante, eu também dou prioridade para crianças. Tá? Crianças têm que serem atendidas primeiro. Não tem nada, o mesmo procedimento. Vale só os dispersivos longitudinais perpendiculares. Isso vai ajudar no processo energético que naturalmente está ocorrendo. O tempo? Não precisa ser muito, não. Vai depender muito da situação de cada criança. 10 minutos, 5 minutos, depende. Tá, tranquilo? Todos os procedimentos. O único cuidado, eu como magnetizadora não devo ter atendido outras pessoas adultas, ou se eu tiver uma criança, essa criança aqui não tem nada, essa criança aqui tá dodói, eu vou atender, não é especial, ele pode estar dodói, eu vou atender primeiro essa aqui, depois essa aqui, porque mesmo ela sendo criança, se ela tá dodói, eu já vou doar um pouco mais de energia. Tá? A criança especial, sim, tá? Vai depender do qual é a situação, porque aí assim, ó, tudo aquilo que a gente fala com relação às patologias para atender uma pessoa adulta, eu vou aplicar para uma criança. Eu vou usar todas as técnicas, não há nenhum problema, somente o cuidado que a minha energia seja sutil e o tempo, né? Eu vou fazer o tato muito mais vezes para observar aqueles centros de força do que se fosse uma pessoa adulta, tá? Porque é um organismo sutil. Fale, vamos às perguntas então. No caso dos autistas, você também faz isso, que tem um autismo mais severo, você atende primeiro que o que tem um autismo mais leve, ou não importa? Não. Porque eu trabalho com autista, atendo eles, mas eu nunca coloquei um que é mais severo na frente, vai do horário que eles podem chegar. A questão da severidade, não, até porque assim, no nosso trabalho lá na sociedade, cada magnetizador, cuidador tem uma criança. Aqueles que são cuidadores que não são magnetizadores, que não fazem a aplicação do passe magnético nas crianças, somos eu, a Noeli e a Giovana, que fazemos o atendimento para eles. Então a gente distribui mais ou menos por faixa de idade. Quem vai atender os menores, quem vai atender os maiores, por causa da questão orgânica. E se algum tem alguma comorbidade associada, daí sim. Porque lá é só eu que atendo. As crianças todas, mas eu... Então é interessante tu observar. Começa pelos mais leves e vai até os mais intensos depois. Tá? Porque provavelmente eles vão te exigir mais energia. Diga. Tenho duas perguntas, eu vou fazer uma para dar oportunidade para os outros. Atendo 2 autistas. Um rapazinho, um menino, e como eu faço um trabalho diferente, eu magnetizo, coloco um médium sentado, só que ele não fala. Ou ele psicografa, ou ele segura a comunicação. Quando sai da sala, quem eu atendi, eu faço a doutrinação. Esse menino, a primeira vez, a médium não conseguiu dar a comunicação, tamanho era o ódio do cobrador. Do sábado passado, ela conseguiu dar a comunicação. E o ódio ainda é tão grande que ela entrou em praticamente estado de choque, a médium, depois da comunicação. O que é que você me sugere para que eu possa, que aí eu diria que é uma simbiose entre o cobrador e entre um autista, mas ele já está cada vez melhor. O que é que você me sugere para que eu possa avançar mais? Pois é, Técio, a situação é de obsessão. Se a pessoa qual a idade está desse paciente? Hoje ele está com 11, ele começou com 10. Olha, mistura isso aí, me ajuda naquele caso que eu te falei,
daquele Aí é obsessão na infância. Uma criança com 6 meses. Tá. Isso é obsessão na infância, também acontece. Tá? Por isso que eu falei que isso aqui, uma manhã para dar um conhecimento básico era pouco. Edésio, trata como um processo. É um processo obsessivo, trata o processo obsessivo, vai conversar com o obsessor normalmente. Não interfere na questão do autismo ali. Tá? Uma coisa é o processo obsessivo, provavelmente agrave a questão do autismo, mas o obsessor tu vai tratar ele na condição dele. Normal. A mesma coisa, só para acrescentar aqui rapidinho, porque eu sei que o tempo está... João, controla o tempo. Me avisa. Já acabou. 2 minutos, tá. Ó, é possível uma obsessão na infância? Sim, é possível. Tá? Como trata? Trata da mesma maneira. Tá? A criança precisa receber passes, mas o teu compromisso tem que ser com os pais. Os responsáveis têm que estarem envolvidos. A criança precisa receber os passes, precisa ser feita a evocação do obsessor, ele precisa ser atendido. Tá? Respeitando a condição. Primeiro atende a criança, atende os pais também, porque muitas vezes também acontece o seguinte nesses casos. O obsessor não é da criança. Às vezes é o obsessor dos pais. Sim, esse manifestou. Tá? Não, tudo bem, eu estou dizendo assim. Acontece também de ser alguém que quer afetar a família. É isso que eu estou dizendo. Tá? Atende da mesma maneira. Prioridade para a criança, passe dispersivo na criança, tá? Passe nos pais, evocação do obsessor e atendimento dele de forma normal. Atende o obsessor na condição dele. Fala, amigo. Na verdade, 2 informações. E rápido. Dentro da especialidade da pediatria, hoje existe a ecpediatria, que trata da adolescência, e que vai dos 10 aos 24 anos. Então, a adolescência hoje. Sim, está ampliada. Está bem ampliada. A outra, que existe no YouTube, um filmezinho da Alta de Souza, que chama Sozinho. Então, são 6 capítulos que tratam de um processo obsessivo numa família, num casal, e que leva até o final, no 6º capítulo, o reencarne desse espírito, passando pelo período. Provavelmente isso seja baseado na obra do André Luiz que eu indiquei. Se vocês colocarem Sozinho... Tá. Era isso, amigo? Tá, ok. Posso ser magnetizador de crianças e adultos? Pode. Sempre tu vai... Eu sou. Começa sempre atendendo as crianças, depois os adultos. Ana, no livro de Deleuze, ele fala que a gente deveria evitar dar o passo das pernas e usando a lateral. Em criança? Não, quando está grávida, quando está gestinando, você viu essa parte? Olha, nenhum problema que tu faças isso. Ele tá daqui para baixo, da lateral, experimenta. A mesma coisa que tu pode usar as linhas do corpo dela. Aqui, ó, também dá. Pode fazer o perpendicular, esse sim, ao longo das... Em vez de tu alinhar aqui assim, tu pode alinhar no lateral. Tá? Essa formação do ETA que você falou, tem a ver se essa criança não tiver suporte emocional, aconteceu autismo? Pode. É o que eu falei dos problemas que podem ocorrer. Porque o que acontece? Assim, ó, autismo, eu já falei várias vezes, por isso eu peguei hoje esse inicial aqui, porque ele vai ser... Se vocês pegarem as características básicas da perturbação reencarnatória, elas respondem aos principais sintomas do autismo. Tá? Então, o que eu quero enfatizar aqui é a importância da gente cuidar das crianças, da saúde das crianças. E que esse processo reencarnatório, a responsabilidade dele é nossa. Porque isso daqui é material, eu posso pedir ajuda aos espíritos? Sim, posso e devo. Eles vão me inspirar, mas o trabalho, quem vai fazer somos nós. Só é nosso. Só é nosso. No mundo espiritual, após o desencarne, só é deles. É isso que eu quero enfatizar. Tá? Porque o autismo hoje, gente, quando eu, no primeiro M, falei sobre autismo, ninguém sabia do que se tratava, assim como eu não sabia. Hoje, ele é considerado epidemia de saúde pública, problema de saúde pública. Mesmo os índices Brasil e Estados Unidos, então não tem a ver com questão econômica. Só para falar assim em comparação. Isso está entre 8% a 10% dos nascimentos. Gente, isso é muito. E se nós pensarmos numa progressão social, daqui a 20 anos eles serão adultos, e como será a nossa condição de sociedade nessa situação. Tá? Sem falar de outros problemas na infância, tipo ansiedade, tipo depressão, tipo esquizofrenia,
que também estão com índices muito altos. E isso me faz pensar que nós, como encarnados, estamos faltando ao dever de casa. Tá? Porque é fácil eu dizer, não, ele precisava ser assim. Mas será que o que eu fiz, será que a maneira como nós estamos vivendo, colocando crianças em instituições com 4, 5, 6 meses de idade, como se dá esse processo de saída de perturbação reencarnatória? Deixo para vocês pensarem. Te agradeço. Fala. O que eu faço com essas crianças que eu estou tratando no magnetismo e incorporo? São médiums, assim, uma mediunidade que às vezes eu estou me assustando. Que idade tem essas crianças? A menina tem 7 anos. Tá bom, então em primeiro lugar, analisa com muito cuidado, tá? Porque as fronteiras da mediunidade com problemas psicológicos e psiquiátricos é uma linha, é uma navalha, tá? É um fio de navalha. Eu ando sobre elas observando. Kardec disse, é ciência de observação. Na mediunidade na infância, então, valem os mesmos princípios para eu analisar o fenômeno da mediunidade numa pessoa adulta. Não. Tá? Eu preciso observar a independência entre os fenômenos que acontecem com essa criança e o pensamento dela. Eu preciso observar. Pode ser também processo obsessivo. Analise. Eu preciso falar, você vai ter que perguntar pessoalmente, tá bem? Na minha função, né, eu tenho que analisar todo esse contexto. E eu só queria aqui fazer uma colocaçãozinha com relação a um movimento da dispersão. A amiga que você viu aqui de exemplo aqui, por gentileza, vem aqui um minutinho. A questão do refluxo, que a gente tem trabalhado muito e ela tem muito influenciado. Quando a Ana fez uma demonstração, ela fez aqui os tecidos longitudinais. Eu nem prestei atenção, João. Só mostrei que era um esse tecido longitudinal. mas é só a minha preocupação. Tá certo, a minha preocupação é porque às vezes tem pessoas que estão aqui, às vezes com um seminário, estão iniciando, e a preocupação grande é o refluxo. A gente sabe que existe um circuito de circulação, né? Sim, sempre de cima para baixo. Sutil e muito denso. Quando você faz isso, você arrisca a trazer um refluxo que pode, de alguma forma, então uma orientação melhor. Como a gente trabalha nessa linha, você vem e faz para baixo, tá certo? Evite de fazer esse movimento para que não cause um refluxo. Só isso que eu queria, viu, Ana? Não, tudo bem, exatamente assim, que eu não prestei atenção no que eu estava demonstrando, a minha preocupação era o tempo. E a minha preocupação é dos que às vezes pode iniciar e fazer como experimento e causar um refluxo. Tá ótimo. Ela fez assim. O ideal é que se faça por fora e venha e traga no circuito de cima para baixo. Sempre é de cima para baixo, tá? Obrigado. Eu entendi.